Há 6 animais na Terra que mudaram profundamente o curso da história humana e o destino da humanidade. O que são esses 6 animais? Como elas mudaram a história humana? Você consegue adivinhar qual animal teve o maior impacto na civilização humana? Vamos falar sobre esses 6 animais que mudaram a história da humanidade. O 6º animal é o gato. Os gatos já foram os animais mais respeitados pelos humanos, mas durante um longo período da história, eles também sofreram com incompreensões e abusos por parte dos humanos. Os humanos têm uma longa história de criação de gatos. Quanto tempo dura? Mais de 10.000 anos. Mais de 10.000 anos atrás, os humanos estavam na Era Neolítica, quando houve uma grande mudança em seu estilo de vida, da caça e coleta para uma vida sedentária, porque os humanos inventaram a agricultura. Durante esse período, os humanos que viviam no crescente fértil do Oriente Médio foram os primeiros a domesticar gatos. Os gatos podem ajudar os humanos a afastar animais que prejudicam a agricultura, como os ratos. Arqueólogos descobriram um cemitério humano que remonta a 9.500 a.C. na ilha de Chipre, onde um gato foi enterrado com humanos. Esta é a evidência mais antiga de que humanos tinham gatos. Por volta de 5.000 a.C., no Antigo Egito, os gatos tinham um status muito alto. Os gatos eram considerados sagrados pelos antigos egípcios por causa de sua visão noturna, seus movimentos silenciosos e ágeis e suas personalidades indiferentes. Durante esse período, qualquer um que matasse um gato seria condenado à morte. Depois que um gato morre, ele será enterrado grandiosamente por seu dono. Nenhum animal foi tratado tão bem na história da humanidade. Mas com o fim do Antigo Egito, os bons dias dos gatos lentamente chegaram ao fim. Na Idade Média, na Europa, algumas pessoas extremamente religiosas acreditavam que gatos eram demônios. Como resultado, os gatos foram caçados e extremamente perseguidos em grande escala, fazendo com que o número de gatos na Europa diminuísse muito e quase fossem extintos. Sem os freios e contrapesos do gato, os ratos escondidos no escuro começaram a correr soltos. Pouco tempo depois, a terrível peste negra irrompeu na Europa. Esta catástrofe mudou completamente o curso da história humana. Imagine se os gatos não tivessem sido perseguidos tão loucamente. Então a peste negra que varreu o continente europeu talvez não tivesse acontecido. O 5º animal é o camelo. Nos tempos antigos, o deserto era um impasse intransponível para os humanos. No vasto continente eurasiano, o deserto separa a Ásia e a Europa, e as civilizações oriental e ocidental se desenvolvem quase isoladamente. Isso seria extremamente fatal para qualquer civilização. Porque uma civilização que se desenvolve isoladamente está destinada a se desenvolver muito lentamente. Mas, felizmente, os povos da Ásia Central domesticaram camelôs já por volta de 3.000 a.C. O surgimento dos camelôs quebrou a barreira do deserto para a civilização humana e permitiu o intercâmbio entre civilizações orientais e ocidentais. Mais tarde, os camelôs foram usados como meio de transporte para formar a Rota da Seda, conectando o Oriente e o Ocidente, e a porcelana, a seda e o chá da China foram introduzidos no mundo ocidental. Por causa dos camelôs, a Ásia e a Europa antigas sempre mantiveram contato e comunicação próximos. Portanto, por um longo período de tempo na história humana, o continente eurasiano manteve um nível muito alto de desenvolvimento. Este é o resultado da troca de civilizações. O 4º animal é a vaca. No processo de desenvolvimento da civilização humana, o gado tem trabalhado duro e feito grandes contribuições. O gado é um importante ponto de virada na civilização agrícola humana. Desde que os humanos domesticaram o gado há 10.000 anos, a civilização agrícola humana entrou na via rápida. Com a ajuda do gado, os humanos podem cultivar mais terras, produzir mais alimentos e alimentar mais pessoas. Nos tempos antigos, o gado era a força produtiva mais avançada.
Então muitos países tinham leis que determinavam que abater gado em condições privadas era um ato criminoso e o infrator seria sentenciado. As vacas também são um fator-chave na enorme lacuna de desenvolvimento entre as várias civilizações da Terra. Por exemplo, na América Antiga, houve muitas civilizações brilhantes, como a civilização maia, a civilização inca e a civilização asteca. Algumas de suas realizações em metalurgia, arquitetura, astronomia, calendário e ferramentas de produção superaram as da Eurásia na mesma época. Mas, infelizmente, eles nunca foram capazes de domesticar grandes mamíferos como o gado. Como resultado, em termos de produtividade agrícola e capacidade de transporte, as Américas sempre ficaram muito atrás do continente eurasiano, e a diferença tornou-se cada vez maior. Outra grande contribuição do gado para a humanidade é que ele ajudou os humanos a derrotar a varíola. A varíola é uma doença infecciosa terrível com alta taxa de mortalidade. Ela atormenta a humanidade há mais de 3.000 anos e é uma sombra indelével na história humana. Foi somente em 1796 que o cientista britânico Edward Jenner descobriu, por meio da observação de leiteiros, que a varíola bovina poderia inibir o vírus da varíola. Mais tarde, Edward Jenner desenvolveu a vacina contra a varíola bovina e o método de vacinação. Esta grande descoberta permitiu à humanidade derrotar o vírus pela primeira vez. Em 1980, a varíola foi completamente erradicada no mundo todo. O terceiro animal é o cavalo. Há 6.000 anos, os humanos domesticaram cavalos selvagens nas estepes da Ásia Central. Com seu corpo ágil e velocidade de corrida extremamente rápida, o cavalo acelerou o desenvolvimento da humanidade. Os cavalos expandiram enormemente o escopo das atividades humanas. Eles não apenas promoveram diretamente o desenvolvimento da civilização das pastagens, mas também forçaram a civilização agrícola a fazer mudanças positivas para lidar com a pressão da civilização das pastagens. Quando soldados humanos montavam cavalos de guerra, a eficácia do combate humano aumentava instantaneamente de forma significativa. A invenção da sela e do estribo fez da cavalaria a principal força militar nos tempos antigos. A alta mobilidade e o impacto da cavalaria esmagaram completamente a infantaria. Os cavalos testemunharam quase todas as batalhas importantes dos humanos antigos e inúmeros eventos históricos importantes. Se os cavalos não tivessem surgido, o curso da história humana definitivamente não seria o que vemos hoje. O segundo animal é o rato. Este animal está na lista não por causa de sua contribuição à humanidade, mas por causa do grave desastre que causou. Ao longo da história da humanidade, houve muitos surtos de peste causados por ratos, ceifando inúmeras vidas. A mais séria e abrangente delas foi a peste negra que eclodiu na Europa no século XIV. A peste negra foi uma doença infecciosa causada pela Yersinia pestis. Este desastre durou mais de 300 anos e matou pelo menos 100 milhões de pessoas na Europa. A gravidade da peste negra não tem precedentes em toda a história da humanidade. Essa catástrofe também causou uma crise abrangente nas crenças religiosas, na política, na economia, na cultura e na estrutura social na Europa naquela época, desencadeando uma série de profundas mudanças sociais. A grave tragédia causada pela peste negra forçou a humanidade a fazer muitas mudanças, e essas mudanças acumuladas gradualmente formaram a civilização ocidental contemporânea. A medicina, o direito, a filosofia, a literatura, a ciência, a tecnologia e o humanismo da civilização ocidental contemporânea foram todos baseados nas fundações estabelecidas naquele período. Qual animal está em primeiro lugar? A resposta pode surpreender você, mas faz sentido. Quando se trata de animais que mudaram o curso da história humana, o primeiro é o bicho da zeda. Descobertas arqueológicas confirmaram que já há 5.500 anos, os ancestrais chineses dominavam completamente as técnicas de criação de bichos da seda, enrolamento e tecelagem de seda. Sem bichos da seda, não haveria seda. Sem a seda, não haveria a rota da seda atravessando o continente eurasiano.
Qual a importância da Rota da Seda para a civilização humana? Se dermos uma rápida olhada na história humana, veremos que as 3 principais religiões do mundo se espalharam pelo mundo ao longo da Rota da Seda. Invenções como a fabricação de papel, a impressão, a pólvora e a bússola também foram espalhadas pelo mundo ao longo da Rota da Seda. A Rota da Seda permitiu que as 2 grandes civilizações do Oriente e do Ocidente mantivessem intercâmbios próximos há mais de 2000 anos. A Rota da Seda mudou completamente o curso da civilização humana e acelerou o desenvolvimento da cultura, economia, política e tecnologia humanas. Se não tivesse havido a Rota da Seda, a era das explorações e as grandes descobertas geográficas que começaram na Europa poderiam ter sido adiadas por muito tempo. Porque uma das razões importantes para o início da Era dos Descobrimentos foi encontrar uma rota marítima da Europa Ocidental para a Ásia, a fim de trazer seda e especiarias do Oriente. Esses produtos eram muito caros no mundo ocidental naquela época. O ponto de partida de tudo isso é o bicho da seda. Portanto, a contribuição do bicho da seda para o desenvolvimento da civilização humana pode ser considerada indispensável. Os 6 animais mencionados agora estão profundamente envolvidos na história humana. Eles mudaram direto ou indiretamente o curso da história humana, influenciando e mudando o destino da humanidade. Que outros animais você acha que mudaram a história humana? Todos são bem-vindos para discutir. Bem-vindo para se inscrever e compartilhar meu canal. Até a próxima!